Boa noite, galera. Bem-vindo ao Rádio Derby e muito prazer. Meu nome é James. Bem-vindo ao vídeo e vamos falar especificamente do Corinthians nesse vídeo, né? Depois falaremos no próximo vídeo sobre Palmeiras e Bahia, mas especificamente do Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, né? A derrota do Corinthians hoje de 4-0 na sexta rodada de Campeonato Brasileiro também envolve um massacre do Flamengo. O Flamengo parecia o Barcelona do Guardiola e o Corinthians parecia o time que nunca chutou bola, né? A gente pode falar do diferença técnica, não tem dúvidas de que o Flamengo tem um time muito melhor que o Corinthians, certo? E time muito melhor que várias equipes do futebol brasileiro, né? Talvez a reserva do Flamengo seria titular do Corinthians, não de qualquer outro time, do São Paulo, do Vasco, do Santos, não tem dúvidas, né, de que seria isso, né? Então, praticamente a gente tem que falar sobre respeito disso, né? Mas a atitude do Corinthians é uma coisa impressionante. A atitude do Corinthians hoje foi um desastre, digamos assim, para não falar outra coisa, né? O Corinthians hoje muito apático, né? Entrou sem vontade nenhuma e entrou, parecia uma equipe que joga quanto quer e não tem feito grande desempenho pós-Campeonato Paulista, né? Se você for analisar depois do Campeonato Paulista, quando a gente jogou no primeiro jogo contra a Bahia com a reserva, empatou. Depois jogou contra o Huracan e perdeu. E depois jogou contra o Vasco, contra o reserva do Vasco, fez 3-0. Talvez foi o único bom desempenho do Corinthians de lá para cá. Contra o Sport foi mais ou menos, uma equipe que praticamente briga pelo rebaixamento. Então, pós-Campeonato Paulista, os jogadores, entraram ressaca, de forma ainda não tem mostrado o futebol que torcida espera deles, principalmente aquele futebol que a própria equipe e também o próprio Ramon Dias colocou uma patamar, de uma expectativa muito grande de que o Corinthians poderia brigar pelo título, dos 8 vitórias seguidas do ano passado. Primeiro vamos falar da escalação do Corinthians, que é uma coisa que me surpreende, né? O Orlando Ribeiro falou na coletiva que não é intenção de 4-3-3, senão 4-4-2 fechado com o Romero podendo cobrir marcação. A gente sabe que o Romero é um jogador, tanto no seu auge, que era mais rápido como agora, é um jogador que ajuda muito mais lateral cobrir a marcação, né? E hoje não tem conseguido acompanhar o Angileri na marcação, nas subidas da equipe do Flamengo, que tinha Wesley pelo esse lado. O Corinthians escala com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Nas linhas de 4, no meio, Ranieri, Carrilho, Breno Midon, e no ataque, Memphis Depay, Yuri Alberto e o Romero. Desenhamento seria 4-3-3 para muitos. E essa escalação para muita torcida não fazia sentido, né? Talvez fosse fazer sentido se tivesse ganhado o jogo. Às vezes, certa escalação poderia passar batido, mas nesse caso não, porque o Corinthians perde de uma forma humilhante. O Corinthians não viu cor da bola. Perder é do jogo contra uma equipe que tem um elenco melhor, que tem um time melhor, né?
O problema é não competir, ir assistir o jogo do futebol, né, dentro do campo e jogar como se fosse nunca ter chutado bola, ou como se fosse organizar uma pelada com amigos que nunca viram ou raramente joga bola e juntasse várias equipes, cada um jogador jogasse desse jeito. Essa era a impressão que o Corinthians deixou. E principalmente nessa escalação do Orlando Ribeiro, que escalou o mesmo time contra o Sport em casa, contra a Racing no Uruguai em casa. E contra um Racing do Uruguai que, né, passou sufoco. O Corinthians correu o risco de tomar empate se não fosse o Hugo Souza. E para muitos, se fosse o Nelly, teria tomado empate contra a Racing no Uruguai. Contra o Sport também correu o risco de tomar empate, né? Então você usar a mesma escalação que você usa contra a Racing do Uruguai, contra o Sport, contra o Flamengo, no pleno Maracanã, faz sentido, né? Porque o Ranieri fica no meio, sozinho, na marcação. E o Flamengo realiza a atitude do perde-pressiona, fazendo pressão na saída de bola do Corinthians, certo? E vamos falar do jogo, do lance do jogo, especificamente do que aconteceu no jogo, né? Para depois acrescentar algumas coisas. O Flamengo teve chance aos 5 minutos, já o lance do gol, né? Tão rápido, né? O Everton Cebolinha passa do Mateuzinho, chuta fora da área e o Hugo Souza não teve nada que fazer, né? Talvez se fosse Donelli a gente ia criticar bastante, mas foi o Hugo Souza, o chute do Cebolinha, ninguém marcando em cima do Cebolinha, e talvez José Martínez poderia ajudar o Ranieri, né, no lugar do Bidon, porque Bidon é um jogador de saída de bola, não é um jogador de marcação. Então 1-0, escanteio, bola na área, Pedro teve chance, bola bateu no travessão, né. De lance seguinte, o Arrascaeta, o Pedro chuta fora da área, né, e viu que o Hugo estava bem adiantado, tentou fazer o gol, né. E o único grande chance clara do gol foi do Corinthians com lance do Andileri, cruza na área e Carrilho chuta e Rossi responde. O Corinthians teve chance de empatar. Cebolinha pela direita, passa um grande passe para o Pedro, Pedro quis fazer o calcanhar e o Hugo Souza defende, né? E depois lance do gol, do segundo gol, que talvez para muitos já decidiu o jogo, né? Tabela com Pedro, Arrascaeta, fora da área, chuta, bem tranquilo, com espaço, Hugo Souza, de novo fora da área. O Flamengo até então faz 2-0, né? Praticamente já decidiu o jogo, né? E depois Gustavo Henrique recua para o Hugo Souza e para muitos relembra o tempo do Flamengo, né? A torcida do flamenguista inclusive vê, mas o Hugo Souza tem crédito, não tem como negar, mas nessa lance ele errou muito feio, o Hugo Souza erra, Pedro com muita facilidade faz o gol, 3-0, Flamengo já fazendo 3-0 em cima do Corinthians, né? Um lance, grande erro do Hugo Souza. Depois, lance seguinte, o Pedro passa, dribla os 3 e faz quase um golaço ontológico, né? Relembra o Lionel Messi, esse lance, driblando 2-3 jogadores e até desmarcando o Mateuzinho e acabou chutando para fora. Ia ser um golaço. E bola para o Carrilho, outra chance dos poucos que o Corinthians teve, né? Cruzamento na área, Romero chuta fora da área para o outro lado do gol. E o Flamengo teve outra chance também com o Arrascaeta, grande passe para o Gerson, né? Saída mal e o próprio Arrascaeta consegue recuperar a bola e chuta, bola pegando o travessão, né? O resultado de 4-0 foi barato, pelo jogo que fizeram os dois, era para ter feito 5-0 ou 6-0, né? Yuri Alberto
Corinthians dos poucos chance agora, e o Roberto passa pro Coronado, pro Romero, chuta fora da área, fora da rede. E depois, lance seguinte, o Flamengo teve pênalti do Coronado em cima do Arrascaeta, né? Alguns cobra esse tipo de pênalti, outros não, e o juiz acaba dando pênalti. A torcida tinha esperança pelo menos de Hugo pegar, porque ele é um grande pegador de pênalti, para o placar não ser tão elástico como 4-0. E o Pedro de pênalti bate no canto, no meio, né? E o Flamengo faz 4-0. E o próprio Pedro acaba saindo, né? Sentiu depois de converter o pênalti. E esse é o resultado, né? O Memphis Depay pediu para sair, sentiu dor, né? Depois entra Coronado, tenta algumas lances, não tem muito resultado. Também não dá para esperar um jogador que estava parado há 15 dias resolvesse os seus problemas, né? Muita torcida fala que o Garro faz falta, faz, e muito, mas a questão de Garro fazer falta, eu não sei se a presença do Rodrigo Garro faria muita diferença, né? A atitude dos dois times é algo inimaginável, certo? O Corinthians entra como se fosse jogo de treino, entra o ritmo, parece que era um jogo de solteiro contra casado, enquanto o Flamengo entrou ritmo de intensidade, que estava jogando um grande jogo, que estava tentando jogar uma final, né? E a diferença do elenco dos dois é muito grande, não tem dúvidas. Não é uma desculpa de que o Flamengo ter um elenco melhor possa resolver. O DNA do Corinthians é de jogar com vontade. Muitas vezes não tem uma equipe que possa competir com um elenco melhor. O Corinthians conseguiu vencer seu maior rival tendo um elenco melhor, né? O Corinthians conseguiu ser competitivo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, que muitos achavam que ia ser 4-0 nos 2 jogos. No final da Copa do Brasil, o Corinthians do Vitor Pereira, né? O próprio Dorival, que estava no Flamengo. O Corinthians conseguiu vencer o Flamengo do ano passado, na Itaquera, que estava brigando para rebaixamento. O Corinthians conseguiu competir em algum momento no jogo do ano passado na Copa do Brasil, né? Teve alguns jogos do Brasileirão que o Corinthians chegou a ganhar no Flamengo, né? Competiu, mas não a ritmo de hoje, que foi duro, né? Que foi de uma forma, entrou como se fosse, né, jogar um amistoso, né? A atitude dos jogadores deixam a desejar. A gente pode falar dos problemas do Corinthians, né? O discurso dos família Dias de que ganhamos o Paulista e tá tudo bem, né? E agora, né, vamos brigar com grandes títulos. O Corinthians não tem mostrado, e a impressão que os jogadores também caíram nessa ideia de que ganhamos o Campeonato Paulista e podemos entrar jogo tranquilo. E entrou todos os jogos tranquilo e de forma desligada, e contra o próprio Racing no Uruguai, se não fosse a expulsão do Félix Torres, os jogadores não teriam acordado. O Corinthians entrou o jogo dormindo também contra o Racing no Uruguai. E hoje também o Dorival vai ter muito trabalho para resolver, né? O Dorival, a gente fala do trabalho dele na seleção, a gente fala do trabalho dele recente no Flamengo, no São Paulo, no Ceará. E o grande trabalho que o Dorival deveria fazer é a defesa, né? A defesa do Corinthians é uma coisa impressionante, porque o André Ramalho é um jogador, né, que chegou muito bem ano passado, caiu muito de rendimento de uma forma absurda. A zaga do Corinthians é uma coisa impressionante, porque quando entra um, você fica com saudade do outro, né? Félix Torres, as pessoas esperam de que, Félix Torres
Quando joga a gente prefere colocar outro jogador que é André Ramalho. Quando o André Ramalho entra, né, a gente prefere que coloquem outro jogador, como o Kaká. Quando o Kaká entra, a gente prefere outro zagueiro. E o Gustavo Henrique, que não é aquele grande zagueiro que todos pensam, né? Quem acompanhou ali no Santos, no Flamengo. Não, mas Gustavo Henrique perto de Kaká, do Ramalho, do Félix Torres, então o Van Basten, né? É um zagueiro que está acima desses. O Corinthians precisa contratar zagueiro urgente, certo? O Corinthians precisa contratar zagueiro urgente. E também Dorival vai ter trabalho para resolver esses problemas, né? O próprio Hugo falou da sua falha, mas o próprio Hugo também evitou alguns outros gols que o Flamengo teve também outras chances depois de fazer o 4-0. E o Hugo também conseguiu, se não fosse ele, talvez poderia ter tomado 6, tranquilamente 7. Então, o Orlando Ribeiro também falou sobre a ideia dele da escalação. Ele falou que não desejava entregar um time assim pro Dorival, né? Que são amigos. E o Hugo Souza também fala sobre lamentação. É ruim, né? Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. Então a gente só pede desculpas ao torcedor. Isso é importante a gente falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa ou estarem em casa assistindo o jogo e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande, então nós temos que seguir agora com o professor Dorival e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. E ter que acordar, voltar a jogar o que jogou durante o Campeonato Paulista, voltar a jogar o que jogou no ano passado, que arrancou a sequência de 9 vitórias seguidas, né? E é isso aí, muito obrigado, boa noite, até o próximo vídeo, tchau. Não, claro que a gente é um dos líderes, né, do grupo, mas como eu já falei, eu vou falar pessoal da minha pessoa. Eu gosto de estar na vitória, na derrota também. Como já falei várias vezes, eu vou vir aqui na derrota, na vitória, não tem problema disso. Pode me criticar, pode gostar da minha atitude, mas sou esse cara aí, nunca vou me esconder. Estou falando por mim, não estou falando por meus companheiros. E sou um cara que sempre... Por isso que pode ser que muitas pessoas me criticam, porque eu dou sempre a cara, estou aqui sempre, sempre tento jogar, sempre tento ajudar. E às vezes, claro que você acaba mais atrapalhando que ajudando, mas é minha visão, é meu ponto de ver. Eu sou assim, um cara que sempre quer melhorar, que é revanche, e com certeza a gente vai buscar isso. Aproveitar e agradecer também o treinador Orlando, que teve com esses 3 jogos com a gente, né? Porque é muito fácil agradecer ele só na vitória, né? No outro dia eu falei aqui que sou um cara que agradecia aqui publicamente, mas também agora por ter ajudado a gente nesses 3 jogos. Não é fácil dirigir o Corinthians, mas ainda nessa situação. E agradecer ele, o Nenê também, que ajudou bastante a gente, que se esforçou muito para que o Corinthians melhore e vença os jogos. Hoje, claro que não foi um bom resultado, mas com certeza eles tentaram fazer o melhor deles.